Então, criança, porque eu iniciei esse vídeo mostrando a vocês uma paródia, porque neste livro, Isabela Carpaneda, livro de português, nós vamos estudar uma paródia. Então, nós temos aqui compreender os aspectos relacionados ao gênero textual, é um dos objetivos do estudo, identificar o gênero textual, contos e o seu contexto, e identificar o tipo de narrador do conto, e analisar os elementos de organização da estrutura e reconhecer as funções da onomatopeia e desenvolver a leitura crítica. São uns dos objetivos desse estudo. Então, como esses vídeos não podem ficar muito longo, ele pode estar toda gravando em 2 ou 3 vídeos, tá? Então, vocês tenham paciência e assistam todos os vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Paródia. O que você sabe sobre esse gênero textual, sobre paródia? Quantas paródias vocês conhecem? Você conhece paródia de conto? Conto de fada? Por exemplo, paródia da história de Rapunzel, paródia da história de Chapeuzinho Vermelho, música de paródia. Muito bem. Uma paródia é pegar uma história original e escrever uma segunda versão, como essa música que a gente ouviu aí sobre o Covid. Tá? Então, vamos analisar um pouco essa história. Os 3 porquinhos na real. Por que ele tem essa palavra, na real? Nós sabemos que existe uma história de 3 porquinhos, original. Então, ele vai dizer que a história dos 3 porquinhos que a gente conhece, aquela é falsa, é mentirosa. E que a verdadeira história dos porquinhos é essa aqui. E o narrador começa: meu irmão, eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu serei que sou mal falado. Eu vou te dizer que vida de lobo não é moleza. Eu sei que sou mal falado, que ninguém, que nem aquele bode, sabe qual? O bode expiador, que leva a culpa em tudo. Então, de acordo com o início desse texto, quem é que está contando a história? O próprio lobo, né? Então, se ele está contando a história sobre ele mesmo, que tipo de narrador é esse? Né? Ele é um narrador personagem, né? Então, por que o autor escolheu esse tipo de narrador? Então, quando você vê alguém contando uma história sobre si mesmo, a maioria das pessoas conta a história se inocentando. Mesmo elas sendo culpadas, elas tendem a se inocentar. É por isso que o narrador, ele coloca esse narrador, personagem, porque ele vai contar uma história se inocentando e dizendo que os porquinhos eram mentirosos, né? Ou as pessoas que contavam a história dos 3 porquinhos estavam levantando um falso para ele, né?
Então, veja que a história é original, os 3 porquinhos é vítima. E aqui nessa história, quem é a vítima é o lobo mau. A história parodiada. Então, a gente vai ver um detalhe nesse texto, que ele é todo escrito numa linguagem informal. Porque ele tem expressões, ele tem gíria, né? Então, a gente vai perceber esse tipo de linguagem, porque ele também está querendo transmitir humor, um texto engraçado, para atrair mais o leitor, certo? Então, nós vamos continuar essa história no outro vídeo para que não se alongue nesse, tá bom? Então, prestem atenção e assistam o outro vídeo.